para mais um episódio do Don't Panic, It's Organic. E dessa vez a gente vai fazer uma entrevista para a playlist Entrevista com o Especialista. E o entrevistado de hoje, ele foi indicado pelo segundo melhor SEO do Brasil. Não preciso falar quem que é o primeiro, né, pessoal? Mas o segundo é o Denis Andrade. Esse fera que está do nosso lado aqui é o garoto prodígio do marketing digital brasileiro. Em 14 anos já fez o primeiro site, 19 já estava numa grande agência. Depois, não sei de quanto tempo depois você vai me corrigir, tá, Yuri? Vendeu essa agência para investidores americanos e hoje esse cara mora na Califórnia e trabalha como especialista de marketing de produto na PebMed. Senhoras e senhores, para quem ainda não conhece, Yuri Moreno. Cara, muito obrigado por aceitar o convite. Por favor, conta pra gente quem é essa fera, esse garoto prodígio. Pô, você deu a melhor intro que possível. Eu ia ter que puxar meu próprio LinkedIn aqui para lembrar de todas essas datas aí, mas é isso daí, cara. Eu tive sei lá, a sorte, né, de começar cedo, de ser... Eu era aquele cara o nerd do passado, né, que na época que ser nerd não era legal, né, era piada. Eu era esse cara na escola e acabou que deu certo para mim, né, porque... comecei a brincar com tecnologia, fazer meus próprios sites, e aí que eu fui descobrir, né, o marketing digital mesmo, depois que eu já estava no mundinho da programação. Eu estudei, né, ciência da computação e tudo mais, vi que eu não queria ser garoto de programa para o resto da minha vida e decidi trocar. Fui para uma área técnica do marketing, né, que é SEO, eu ainda considero muito técnico, né, e quando eu comecei era uma pegada de brincadeira mesmo, de how to game the Google, né, como tapear ele, conseguir ranquear na frente, usava muita técnica que era considerada black hat, etc., e coisas que nos tempos antigos funcionavam, né? Justamente para aprender como um algoritmo de busca funciona, né? Como ele pode ser manipulado, quais são os parâmetros e tecnicamente como ele funciona por baixo dos panos. Acabei construindo também minha própria search engine para aprender que diabos é indexação, crawleamento, como isso funciona na parte técnica de servidor e tal. E aí acho que é a história, né? Vem os próximos 10 anos de carreira, eu adorei isso, tive a chance, tive um sócio muito legal lá em São Paulo, o Thiago Luiz, que ele tinha uma agência de marketing digital, me chamou para fazer, eu comecei fazendo logo Centauro, um site gigantesco na época, e foi meio que ali que eu fiz o meu playground, comecei a aprender sobre SEO. E quando eu mudei para cá, como você falou, depois que eu tive o exit, fast forward alguns anos aí, em 2013, foi em 2013 que eu vim para os Estados Unidos, eu vim com o objetivo de, tipo, clicar no reset button, sabe? Voltar do zero e jogar Eu falei, bem, se eu tô jogando aqui no Brasil, deixa eu ir lá pra NBA e ser um bosta lá na NBA, né? E aprender do zero, né? Tudo de novo. E eu fui muito para um lado de product marketing, que é onde eu tô, né? E com a pegada em mobile e SaaS, né? SaaS era uma coisa que estava pegando muito em mobile em 2013, né? Era quando as stores estavam explodindo em faturamento pela primeira vez, né? A gente já tinha os celulares, os iPhones, os smartphones por um tempo, mas eu lembro que as stores estavam decolando por ali. E foi onde eu comecei a ir para o lado de, por exemplo, ASO, né? Que é o primo do SEO, eu gosto de falar, que é a otimização para as App Stores mesmo, e focar muito mais no mundinho mobile, que era um mundo completamente novo para mim. Tipo, como assim não tem um URL, tá ligado? Como que eu faço SEO agora, tá ligado? E foi uma coisa que, digamos assim, foi nos últimos 5, 7 anos aqui, de aprendizado constante mesmo, meio que do zero, de como eu ataco SEO e marketing numa perspectiva de produto. Cara, que bacana. Então, assim, eu peguei aqui o comecinho ali, você cria do Doc. Cria / sócio. O Doc é o meu irmão mais velho, digamos assim. Da hora, Foi Underdogs, ele né? Na que me deu a época, primeira chance. era Underdogs, né? Exatamente, começamos com a Underdogs, depois abrimos a Extra Ball, que foi quem fez, por exemplo, o site da ReHap, da Team, front-end para Vitex, no caso, e Rakuten, outras plataformas na época, e aí onde a gente teve o exit para o que hoje é aí no Brasil ainda rodando o grupo Infracommerce.
que é um end-to-end e-commerce, os caras têm Havaianas, Lacoste, vários caras grandes assim que, tipo, não querem lidar em fazer e-commerce, sabe? Tipo, toma o meu produto aí, você se vira em fazer o site, o marketing, logística, suporte, eu sou só a marca foda, tá ligado? E você que me venda. Cara, eu lembro das palestras do Doc, cara. Era aquele cara que, tipo assim, era um showman, né? E Sim, eu, sempre foi. tipo assim, já não era tão novo, né, cara? Eu comecei no SEO até um pouco velho, com 26 anos, não, 24, 25, assim, tipo, do nada. Não tinha nenhum background de máximo de engenharia, né? E aí eu comecei a ver, ia nos e-commerce Brasil da vida e tal, e os palestras do Doc, mano, e sabe quando você parece aquele molequinho, né, cara? Com o materialzinho debaixo do braço, vendo o cara lá em cima, assim, falei, mano, um Era dia eu isso vou fazer mesmo. umas palestras igual esse cara, assim, tô louco. Melhorei Eu um ouvi, pouco lá pra eu ouvi o cá. Searchcast, você lembra do Searchcast? Sim, Meu sonho era participar do Searchcast. Eu acabei sendo âncora depois que eu entrei na agência, fazendo co-hosting com o próprio Doc, né? Foi um sonho realizado. Que animal, cara, que animal. Não sabia desse background. Hoje ele saiu, né, do marketing, né? Ah, ele tá entra e sai no mundo de e-commerce porque realmente eu entendo a crítica dele, né? Existe, infelizmente, virou uma coisa aí de tipo muito você vender a sua imagem e o self-marketing, né? O cara não entrega mais o resultado, ele entrega o marketing, né? E é só isso. Empreendedores de palco, né? Eu Exatamente. Então, chamo de isso SEOs chateou ele. os SEOs do LinkedIn, sabe? Postam Sim. aqueles gráficos maravilhosos que não dizem nada, É. falam um monte de coisa que replicam só o que tá, escutaram alguém falar que não sei o que lá e não tem experiência nenhuma. E isso tem muito hoje, mas enfim, acho que o mercado, isso ajuda o mercado também a evoluir, né, cara? Engraçado que você falou isso, porque foi assim que eu conheci o Doc pessoalmente. Foi uma. Foi. O que era? SEO Com agora, eu acho, não sei o que. Olhó SEO, em Floripa. 2000 e o que? 11, 9, 10, alguma coisa assim, né? Guga Alves, esses caras que estavam organizando na época e tudo mais. E eu lembro que teve, para não citar nomes ali, um palestrante que falou essas besteiras, estilo retweetando o que o Will Clitlow aqui da gringa falou. E eu meio que levantei a mão lá atrás, a pessoa me chamou, eu falei, eu não vou cortar o cara, né? Se é aquele babaca, eu corto. Mas a pessoa me chamou, me deu a opção e eu falei, então eu ouvi esse mesmo comentário que você aí, e era, sei lá, a época do Panda, alguma coisa do tipo, daquelas atualizações que Mais ou menos essa mexeram época, muito com o mercado, né? quando saiu o Panda. E aí eu tava falando, eu acho que, tipo, minha interpretação desse tweet aí, né, desse artigo que você tá citando foi um pouco diferente, que, tipo, sim, realmente causou um boom na indústria ali, a agência de SEO foi demitida na época, né, por causa disso, mas o que ele falou é que, tipo, aquilo não era muito bom pro mercado, e minha interpretação foi de que aquilo... Acho que é o que a gente tá vivendo agora, de novo. É muito bom pro mercado, porque a galera, se SEO, por exemplo, tá ficando mais difícil, a galera fica mais dependente de especialistas e de pessoas que estudam e estão preocupadas em aprender, se a complexidade aumentou, certo? Com certeza. E meio que o Doc pegou isso daí e falou: quem que é esse moleque metido ali atrás, levantando a mão? E me chamou no final da palestra para conversar, para me conhecer, e a partir daí o próximo passo era eu fazer uma entrevista com ele. Pô, que legal, cara, que massa. Então tem um histórico bem. Vai Tem. lá atrás, cara. E isso me Vai. leva a uma pergunta, né? Você não explicou hoje para o pessoal como você entrou em SEO, como muita gente vem de uma outra área com a Uhum. necessidade de aprender. Mas de lá para cá, Yuri, Hum. como é que você vê a evolução do mercado, cara? Do mercado não, do SEO em si. Você falou ali 2010, 2011, ao meu ver, é quando começa a mudar, a gente começa a entrar numa nova era do SEO, mas não quero enviesar a sua resposta. Como que você vê essa evolução de quando você começou ao que você faz hoje? Como que é? Mudou muita coisa? Olha, aí é a hora que veio, talvez, a parte do balde de água fria em muitas pessoas, que no core da coisa, não. Eu acho que mudou porque muita gente fazia SEO meio que errado antes. E aí, de errado, certo, né? Vai dar opinião. Tô falando errado na minha mesmo. Uhum. O que eu quero dizer com isso é que
por a questão hoje ficar, os algoritmos hoje de busca, né, serem muito mais evoluídos e eu acho que não foi nem tanto em 2011, foi um pouco mais para frente, quando o machine learning começou a pegar mesmo, tal, e ser mais incorporado, digamos, nos pandas da vida que vieram, e depois a ponto de não necessariamente aquilo faz parte do algoritmo ongoing, né? Mas existem, tipo, interações daquele algoritmo chegando lá, olhando para um grupo de resultados, um sample size, tomando uma decisão baseado em label data, e a partir daquilo refinando, né, os resultados da categoria ou do futuro. Eu acho que é onde a galera começou a parar um pouco mais de se prender em técnicas específicas, quadradinhos específicos de, isso aqui é on-page, off-page, isso aqui é técnico, não é, e etc. As categorizações que a gente faz, todo o SEO, e a gente foi para um lado mais holístico, a ponto de, tipo, tá, se essa é a guideline e é uma black box e eu não consigo saber o que o algoritmo está fazendo, porque são tantos algoritmos e nem o cara que trabalha no ranking do Google sabe todos os algoritmos de ranking que eles têm lá. Você vê isso muito pelo John Mueller e todos esses caras. Eles são os search advocates e eles falam em tudo quanto é podcast, comunicação deles. I don't know about ranking, I only know about indexing or crawling, tá ligado? Porque são tantas partes, né, que não tem como o cara Por saber exemplo, tudo. isso, tanto que antigamente era Matt Cutts, o porta-voz, o search Sim, advocate, blá, blá, blá. exatamente. Hoje a gente tem Martin Split, que é o especialista em renderização. Tem o Gary Ishi, que é o cara cabreiro com tudo, que acho que é o que mais entende um pouquinho do Tem a todo. menininha nova lá da monetização e Isso, o Joe de Miller é legal. o cara que tem o meu negócio só indexing, o outro é não sei o que lá. Eu Exato. acho que isso mostra o quanto que assim, evoluiu e como tá mudando, né, as coisas, né? E aí não tem como eu virar e falar assim, vou fazer essa coisa específica aqui porque isso aqui que é SEO, tá ligado? Eu acho que começa a ser agora um set de guidelines e boas práticas que quase todo departamento tem que aderir de certa forma, né? Então, tipo, o time de dev, de desenvolvimento, tem que entender ali uma implementação, né, de código, de renderização, de crawleamento disponível. O time de produto tem que entender o que é vantagem e desvantagem para eles em termos de conteúdo dentro do produto deles. O time de jornalismo, que é quem está produzindo isso daí, né, tem que saber também. Então, eu acho que é uma coisa hoje que, se não era antes, né, hoje é mais cross-departamental do que a gente conseguia ver, e exemplo disso que eu vejo muitas empresas que têm ainda ou profissionais ou departamentos de SEO colocando esses caras para participarem de vários projetos de outra coisa, né? Então, vai sair uma feature nova, coloca o time de SEO ou o cara de SEO para dar uma olhada no roadmap dessa feature nova e ver o quanto ela está de acordo ou não com os guidelines mesmo. Uhum. Eu acho que passou a ser muito mais isso daí, um departamento híbrido do que um departamento solitário que trabalhava só otimizando meta tag. No porãozinho ali, todo mundo sempre Troca achou, né? todos os titles e descriptions e você fez assim, ó. Mas, cara, eu acho muito legal. Eu compartilho da mesma experiência, acho que a gente tem até o mesmo quantidade de tempo aí na carreira, né? E eu vi essa transição, né? Eu acho, para mim, são duas coisas que marcam, né? A forma como o algoritmo veio mudando, né? Se a gente, quando eu disse Panda, porque na minha opinião, o Panda é a primeira a atualização publicamente confirmada que tem a ver com a gente começar a pensar mais no usuário. Daí veio Pinguim, daí veio toda aquela coisa toda. Mas, enfim. E outra coisa que acho que mudou para mim, mudou marcante, que você falou também, é o fato de que antigamente, né? Sei lá, começo de 2010, 2012, assim, a gente falava muito com o pessoal de TI. Quem contratava SEO era o pessoal de TI. Hoje em dia, é muito mais, assim, na grande maioria, marketing. Ou é marketing, ou vem de top-down. A gente trabalha com multinacionais aqui no Brasil, que vem de fora a demanda. Que até então aquelas empresas só queriam saber de fazer Google Ads e paid social e por aí vai. E hoje o negócio vem de fora, né? Então, e é o que você falou, essa questão holística do SEO, né? Da gente estar integrado em diferentes partes, né? Da TI até a comunicação empresarial, né? Com a assessoria de imprensa, tudo. Isso é uma das vitórias que a gente teve, mas ainda assim a gente tem que chacoalhar, né? A gente shake it,
o fato de que a gente foi aqui, nós mesmos construímos uma imagem de querer enganar o Google, que na verdade a gente Foi. carrega até hoje, né, cara? Sim, sim. Não, e você matou a pau quando você falou aí, não é, SEO não é mais TI, não é mais jornalismo, não é mais produto, é um mix, né, de todas essas áreas, porque é uma parte de todas essas áreas, eu vejo muito mais por isso. É que nem a galera fala muito de UX, UX para mim, o próprio nome já diz, é experience não é só design, né, é qualquer coisa. Sem dúvida. Cara, tu é especialista em marketing de produto, product marketing, né, no caso, e tem esse conceito, né, essa disciplina dentro do SEO, podemos dizer assim, que é Product SEO, ou SEO para produtos. Uhum. Explica para quem ainda não sabe, até para mim mesmo, qual que é a diferença, o que, que é SEO para produto, e se ele difere muito do SEO tradicional. No começo da sua entrevista, você já deu uma dica que eu falei, opa, peguei aqui, mas vou guardar para essa pergunta agora, cara. Vamos lá. Então, eu vejo o SEO para produto muito ali o que a gente chama do product marketing ali, que é a intersecção do marketing com o produto. E é o que, pensa em termos práticos, vamos falar, é o go-to-marketing, que é uma metodologia que usam muito aqui fora, né? Que é justamente identificar, né? Quem é o seu público-alvo, como você vai falar com esse cara, que canais que você vai usar para distribuir essa comunicação e etc. Que vem de uma escola, para mim, do marketing tradicional, né? Só que é muito linkada a realmente, tipo, o roadmap do produto. Então, tem o time de produto que está falando, a gente vai desenvolver a feature, sei lá, member get member, né, de indicação, de referral, né, e sei lá, vou usar o exemplo da Airbnb e da Uber, que bombaram nesse canal, né, a gente vai dar $10 para o cara que você indicar e $10 para você quando o cara confirmar a primeira ride dele. O Airbnb que colocava meio que no rodapé de todos os e-mails dela, quer ganhar créditos para sua próxima viagem? Indique um amigo, né, e tem essa mecânica de novo. Isso é geralmente uma coisa que vem do time de produto. Time de produto que vira e fala: o nosso objetivo esse ano é alavancar assinaturas, é alavancar número de rides, é alavancar user base. Então vamos desenvolver uma feature que ajude isso, que alavanque isso. Member gets member. Beleza, essa vai ser a feature. Essa aqui é o cronograma de lançamento, esse aqui são os engenheiros que vão participar, são as novas áreas, que design, tá tudo pronto, né? As telas, o back-end, vamos homologar isso aqui. E aí o SEO tá participando já ali também. Então, tipo, isso aqui vai estar no ambiente web, deixa que eu vou precisar ter de metas ali pronto, de descrição de conteúdo da página. Em que tecnologia que está sendo feita isso, né? Vai ser HTML tradicional, que eu não tenho que me preocupar com indexação, ou vai ser o que você falou até no seu último papo com o Denis lá, JS, server-side rendering, client-side rendering, que eu preciso me preocupar se eu vou conseguir ler o conteúdo que está sendo apresentado ali de forma certa ou não. Então, essa nuance mesmo de tipo, deixa eu ver o que o produto está fazendo, deixa eu ver como eles vão colocar para fora de casa, no mundo, né? Lançar isso aqui, e deixa eu casar a minha expertise de profissional de marketing, como fazer essa melhor comunicação para o cliente, como atacar aquela audiência-chave que eu quero, e tudo isso dentro das guidelines e otimizações de search engines que a gente conhece. E, cara, é legal. Então, não é só... A minha concepção era, tipo, era alguma coisa mais relacionada a app e tal, mas é tudo, né? Como se fosse uma É tudo. funcionalidade nova, é um lançamento. Então, vai desde, obviamente, você deu exemplos aí de 2 aplicativos, né? Airbnb, Uber, mas, se eu não me engano, aqui uma das primeiras empresas que usou, né? Que até um dos cases do Chanel, se eu não me engano, é o Dropbox, né? Que eles começaram com o primeiro Member Get Member, e Não aí sei se foi o primeiro, mas foi um grande sucesso, eu assim. lembro, acho que está até no livro dele, se não me engano, essa Uhum. menção. Então, é tudo que está relacionado à funcionalidade, né, ou à empresa, né, um novo lançamento para atrair mais pessoas. E aí, o SEO para produto entra nessa frente. Como que isso pode ajudar? Tem alguma estratégia nesse sentido que é SEO first? Que sai de SEO primeiro? Então, aí é muito mais estilo o time de SEO, de alguma forma, dando sugestões para o time de produto de projetos que são SEO first. Então, até para mim, assim, quando a gente clarificar só uma coisa que, quando eu terminei de falar, eu senti que faltou aqui, eu vejo como product marketing todo o conceito, não só tipo
SEO Product Marketing. Eu acho que isso nem existe, no caso, né? Por quê? Porque, como eu falei, eu não só estou ligando para a parte de ser search friendly, eu estou ligando para a parte de ter uma comunicação que está ok com o meu público-alvo, ter uma distribuição que é eficiente em termos de custo, de velocidade, né, e de interação. Então, são coisas que vão além do quadradinho SEO só. Mas aí, voltando à sua pergunta do SEO First Projects, digamos assim, seria muito mais uma coisa estilo: olha, eu identifiquei que esse é uma área, um tópico gigantesco na nossa vertical e que a gente não ataca ainda, certo? O que a gente pode fazer de, sei lá, áreas novas de produto para eu conseguir ter esse conteúdo de SEO que eu quero ter ali? O que é uma forma muito melhor e mais inteligente do que o famoso: precisamos atacar essa keyword, solta um blog post para essa keyword. É tipo, sim, óbvio, né? Mas como você faz isso ser mais do que um blog post, né? Como isso vira um fórum, uma área, uma ferramenta de busca interna do produto que é indexada e crawleada. Exemplos de sites de turismo fazem isso muito bem em termos de curadoria, certo? Onde eles fazem a curadoria de vários resultados deles de localização, de destino e tal, e montam. Às vezes saem como blog posts, às vezes saem como áreas de, por exemplo, o Airbnb criou experiences, né? Que é tipo, beleza, é um search result para uma experiência que você quer ter, só que com conteúdo muito diferente de uma listagem se eu perguntasse férias no Havaí, né? E o Google copiou, né? O Google Travel, acho que chama, né? Um aplicativozinho. Fez igualzinho. Agora eu tô só esperando eles adicionarem o contexto dessas outras coisas, né? Porque o Google faz muito isso e eles pregam muito isso. Eles sempre falam que aquele negócio do mito do conteúdo duplicado. Conteúdo duplicado não causa. Vamos clarificar isso aqui para sempre, pessoal. Não causa punição, por favor. Entendam, ouçam. É só tipo. E ainda se tem você não que fala isso, né, cara? tem 2021. muito, não, Os nossa, SEOs de LinkedIn, muito. como eu chamo, a gente vê ainda gente falando sobre isso, né, cara? Sabe por que falam isso? Porque vende. Vende o serviço do cara, porque o cara fala isso, o cara fala assim, então, e por R$ 9,99 você pode assinar um blog post com o meu time de conteúdo, por $500 eu te dou conteúdo que é original e vai passar no Copyscape, etc. Não é sobre a originalidade de conteúdo, é claro que plágio é errado e a gente já sabe isso por definição, ninguém precisa falar isso pra gente. O negócio que a galera entende como conteúdo duplicado é aquele plágio que não agrega nada, né? Isso realmente, tipo, não vão te punir, mas não vão te ver de uma forma boa, não vão te ver como relevante de nenhuma forma. Então, por exemplo, o que eu estava falando que o Google prega muito e faz é agregação ou curadoria de conteúdo, né? Que é o que ele está fazendo com a web inteira, se você parar para pensar, né? Digitalizando todos os livros, fazendo knowledge graph de entidade. Então agora ele está sabendo que o Bill Gates é ligado com a entidade Microsoft, que é ligado com a entidade Windows, que é ligado com o livro XYZ que o Bill Gates recomendou. Então é o que veio do knowledge graph, né? Que aí foi em 2013, mais ou menos, tal, que quando eles começaram a brincar de neural networks. From screens to things. Exatamente. Entrou no mundo que foi até um cara que eles compraram, eu tava lendo sobre isso, que o Baidu, a Microsoft e o Google bidaram nesse cientista agora que, puta, não vou lembrar o nome do cara, e hoje o cara tá no Google, fellow lá, o research dos caras, e foi um dos caras que meio que descobriu como fazer o conceito de neural network funcionar de verdade, né? E numa que o Google tá caminhando para esse lado, cabe a gente, né, fazer esses links agora, tipo, como produtores de conteúdo, como webmasters. E não necessariamente isso quer dizer que eu preciso produzir todas as entidades do meu conteúdo. Não. Se eu, por exemplo, no exemplo da viagem que a gente trouxe, o Google já está trazendo preço de todas as viações. E aí, se eu estou procurando Havaí, ele também me dá, como ele dá no Google Trips hoje, o weather que vai estar no Havaí na minha viagem, 3, 4, 5 lugares legais para conhecer quando eu estiver lá. Aquilo não é conteúdo que ele está produzindo, ele está agregando. Ele está pegando uma API do weather, ele está pegando 5 recomendações da destination, sei lá, do Yelp, do TripAdvisor, ele está pegando a descrição de população do Havaí, do Wikipedia. E aquilo é um conteúdo duplicado, né? Em teoria, que na verdade. Search ainda, né? Ainda não dá mais o clique. Exato, ainda joga na SERP ali, em vários exemplos, né? Para não precisar realmente nem dar o clique pro webmaster e, no final das contas, salvar, né, uma interação para o usuário que
ainda é o moto oficial deles de ser bonzinho, né? O Que, Google, acho que, que é aquela história de sempre, né, cara? Faça o que eu falo e não o que eu faço. A vida inteira foi, não dupliquem conteúdo. Conteúdo duplicado não vai performar bem. E o que ele cara, faz? Ele vai, coleta o conteúdo de todo mundo, cria o dele com o conteúdo de todo mundo, duplica e ainda assim não deixa ninguém sair da SERP. Todo mundo ali dentro. Don't be exatamente. evil, né? Exato. Não, tanto que eles droparam isso daí, né? Porque Cara, acho que não estava condizendo. O melhor exemplo que eu tenho na cabeça quando você fala disso era um tweet do Matt Cutts que a galera printou e virou meme, né? Que é tipo, eu acho que era ele tweetando sobre, tipo, não faça scraping, uma parada assim, ou scraping, se você fizer scraping do Google, você tá indo contra os políticos do Google, né? Não façam isso. Uma parada assim. E aí o primeiro resultado do Google sobre scraping é eles scraping no Wikipedia, tá ligado? É tipo, é o exemplo perfeito do que você falou, não faço o que eu falo, né? né? Cara, Google sendo Google, né? Cara, voltando um pouco aqui sobre SEO, Product SEO, Uhum. a SEO é uma estratégia Product SEO First? Veio do... Podemos considerar isso? Porque eu acho que alguém em algum momento falou, cara, tem buscas nas App Stores, vamos começar a otimizar, vamos ver se ranqueia. Estou correto em pensar dessa maneira ou não, cara? Eu acho que é mais como a gente approach, por exemplo, o YouTube. Quando Uhum. começaram a falar, SEO para YouTube. Porque SEO é Search Engine Optimization. Então, qualquer Search Engine eu posso otimizar para ela, em teoria, certo? Porque toda Search Engine vai ter os seus próprios parâmetros ali, né? E o seu modelo de funcionamento. E elas não são todas iguais, tá? É um grande mito aí para clarificar também, caso esteja na cabeça aí de alguém que está ouvindo a gente. Cada search engine ela vai ser tailor, né? Ser customizada para atender exatamente quase que a vertical dela. Tanto que você pode ver que o Google trabalha de forma bem diferente em verticais diferentes, né? Então, exemplo disso aí são o próprio Google Images, Google Shopping, são search engines, né? Que funcionam de uma forma completamente diferente, certo? Porque o contexto é diferente, né? O Aham. resultado é diferente, a mídia é diferente, o que o cara espera quando ele busca é diferente, né? O intention por trás daquilo ali é completamente novo. E acho que da App Store começou nessa pegada de tipo, tá, agora temos um novo ecossistema, né? Que é como que eu baixo apps. Não tem como eu baixar app ali sem ser por dentro das stores, a não seja que seja uma APK, uma coisa não oficial por fora ali, né? Que no caso do iPhone nem rola, né? Você tem que jailbreak ele para ter outras stores, né? Mas vem essa questão de, tá, se eu tenho um app, então, como eu divulgo meu app? Acho que é desde que a gente começou lá atrás, né? Se eu tenho um site, como que eu divulgo esse site, né? Então, aí começaram a olhar quais são os melhores canais de distribuição, né, de aquisição para aplicativos. E mídia paga sempre venceu essa briga, e isso que fez, inclusive, ser o Facebook virar o Juggernaut, que é, né? Que ele Uhum. faz ainda, o maior dos advertisements deles ali são esses monstros de joguinho online e tal, né? Que são os caras que botam milhões lá dia, porque o Facebook ainda é um canal de aquisição de download, né? Install de aplicativos maravilhoso. E o segundo, meio que, ou concorrendo com o primeiro, dependendo se você quer considerar um orgânico e outro pago, né? Ou você quer colocar no mesmo bolo e falar que um é primeiro, outro é segundo por nível de escalabilidade, é o ASO, App Store Optimization, né? Que é onde o cara vira e fala, hoje não existe como, o discovery das stores é muito ruim, né? Eu não tenho, hoje como eu descubro um aplicativo, ou eu busco por determinada query, né, a palavra-chave, ou eu tenho que ir nas categorias e ficar navegando no ranking de Uhum. categoria, né, scrollando entre os 100 primeiros resultados ali de cada categoria, jogos, produtividade, educação, health, etc. E aí eles falaram, bem, se Discovery é responsável por trazer tantos downloads e tudo mais, quer dizer que ranquear ali quando o cara procura por, né, sei lá, viajar, Uber ou o que for, eu preciso estar ali aparecendo aplicativos para médicos, que é o caso da empresa que eu estou agora, você precisa aparecer ali, você tem que, Não, nome, não né, tem problema não, tá? a PebMed. É justamente isso que a gente quer que aquela intenção de busca, né, seja match, né, seja equiparada com o nosso app aparecendo ali por ter uma relevância muito alta, então
vamos dizer assim, a taxa de conversão daquilo ali, né? O que as stores dão pra gente, o número de vezes que a gente aparece versus que o cara clicou e realmente baixou o seu app, é altíssima. Porque a intenção é altíssima, né? Então é o Gold Nugget da primeira página da SEO ainda é a mesma coisa ali nas App Stores. E é o que tu falou, você falou uma palavra que, ao meu ver, é a mais importante de todas, intenção. Uhum. Intent marketing é uma coisa que é muito pouco falado. Intent marketing é search marketing. Por quê? Toda vez que você vai a um search engine, seja ele o YouTube, na App Store ou no próprio famosíssimo, você deve conhecer, o Google, você está dizendo o que você quer, não é? Você fala, eu quero, sei lá, pizzaria em São Francisco, ou quero comprar um videogame. Obviamente, você não vai dizer assim, quero comprar um videogame, Google. Você coloca lá, PlayStation 5. A intenção por trás de cada... E isso é o mais, ao meu ver, é um dos ativos de marketing mais poderosos que existem na atualidade. É marketing, né, cara? Marketing é gerar demanda para que as pessoas comprem. Ali você já, além de você gerar demanda, a pessoa está dizendo que ela quer, né, cara? É intenção. Intenção, ao meu ver, é um ativo muito forte, cara. A prova de que o Google já descobriu isso daí, o valor disso há muitos anos atrás, são as keywords do AdWords e o CPC dela, né? Se você coloca o seu exemplo aí, PlayStation 5 é um bid. Comprar PlayStation 5, putz grila, né? Puta merda, o bid foi lá pra lua, porque a intenção agora vale ouro. Cara, agora você tocou num ponto que olha, com sua autorização, eu tenho uma palestra que eu falo de intent marketing. Eu vou pôr o arroba Moreno ali, pode deixar, cara. Eu agradeço o crédito. Porque realmente é totalmente diferente o valor do clique, né, cara? Exato. E não foi nem eles que, vamos dizer assim, descobriram, eles só metrificaram. Quem descobriu é o mercado com o bid, né? O leilão. O leilão que fez a parada chegar nesse valor e o leilão que mostrou para o Google, olha, nós, como o mercado, estamos dispostos a pagar uma bica nisso aqui, porque a gente sabe que vale uma bica, né? Quer um outro exemplo agora que me veio aqui, você falou disso? Quando eu trabalhava na SEO Marketing em São Paulo, a gente tinha uma desentupidora. A gente fazia o SEO, né? Nunca trabalhei com mídia paga, né? Não sou muito bom. Eu sou bom de search, mas SEO, não da plataforma do Ads. Bom, né? Cara humilde, né, velho? Eu manjo um pouquinho, vai. E aí, cara, eu lembro que chegava janeiro e fevereiro, que era a época de chuvas torrenciais, São Paulo alagava tudo. O clique saía de, sei lá, R$10 para 60, cara. Era um absurdo. Absurdo. Intenção, né? Intenção, versus demanda. Sazonalidade, exato. É perfeito esse exemplo aí que você falou. É o exemplo de o bid no final de semana e no dia de semana também, de quando chove, não chove, que o Doc adorava falar nos e-commerce de camiseta de futebol dele. Né? Exato. Então, assim, essa é a prova viva de que realmente intenção mostra isso. E eu acho que intenção em search, quando a gente fala no lado de SEO, voltando aí, e de produto, que a gente estava falando, é muito de entender, assim, o que a gente sempre falou de não importa quantas keywords você ranqueia, nem o volume exatamente de buscas para aquilo. Obviamente que vai importar a nível de análise de volumetria, né? Mas o que eu quero dizer é a ponto de, tipo, o quão relacionado é aquela query com a intenção do seu negócio, né? Com a intenção do seu cliente em relação ao seu negócio. Porque ranquear por ranquear não faz nada, a não ser branding, né? O que converte mesmo são queries que têm algum tipo de intenção por trás, ou que você tenha pelo menos uma estratégia de como trabalhar aquela intenção de topo de funil. Pode ser que você não queira ranquear, não queira não, tipo, não consiga ranquear por essas queries que têm uma intenção maior e são mais concorridas, e aí você vai para umas mais genéricas, um pouco mais menor, mas você tem que ter uma estratégia por trás de, sei lá, lead nurturing, alguma coisa que você possa captar esse interesse superficial do cara e um dia, quando ele chegar no momento de intenção de compra e tal, você ainda ter a chance de falar com ele ou fazer parte do processo decisivo dele. Cara, eu concordo assim contigo plenamente. Qual que é a intenção por trás daquela query e a relação com o meu negócio, cara? Essa é a pergunta que você tem que fazer, porque ainda assim eu acho que você já está um pouquinho, acho não, tu está no mercado mais evoluído que o nosso, e aqui no Brasil ainda eu vejo assim, cara, às vezes eu perco o cliente porque a gente chegou na primeira posição, depois
voltou para a terceira, quinta, e o cara fica desesperado que eu quero a primeira posição e acaba avaliando o seu trabalho por isso, né, cara? Então, às vezes, por mais que você quer falar, olha, vem cá, não é só isso, vamos. Sim. Ainda assim, a gente tem, do mesmo jeito que a gente tenta chacoalhar, o shake it, a nossa reputação de sempre tentamos enganar, a gente era o cara que não entregava e tal. Os clientes ainda carregam esse estigma de que eles estão focados, muitos, não todos, né? Na primeira posição. Eu preciso estar na primeira posição, porque quando eu estou na primeira posição, tudo bem, eu dou o meu braço a torcer de que você já teve as suas experiências também. Cara, a primeira posição traz bastante resultado. É Mas culpa nossa, né, cara? A verdade é essa, né? Dos profissionais, das agências de SEO, tudo que a gente começou a só apresentar relatório em número de ranqueamento de keyword, vender isso daí. Infelizmente, ainda tem gente que vende até hoje posição, né? Fala, se eu não ranquear, você não me paga, ou coisa do tipo, né? Que é até estranho o cara prometer isso como business success dele, a métrica dele. E o que eu acho que, assim, como eu venho trabalhando isso ao longo dos anos para meio que mudar a visão dos meus gerentes, executivos, quem está mais no topo, né, olhando esse tipo de resultado de relatório, é onde eu acho que a gente tem que fazer reports que são mais relacionados ao que eles ligam. Então, por exemplo, o que um executivo, o que um VP liga? Ele liga para revenue, ele liga para market share, ele liga para EBITDA, coisas que são mais do dia a dia dele, são as métricas que ele está falando lá com os outros executivos conversando. Eles não estão conversando sobre porcentagem de tráfego pago versus orgânico, sobre alocação de budget em Facebook Ads versus Google Ads. Não, isso daí é o cara da mídia paga, é o cara, o gestor do canal que tá falando com o time dele de marketing. A hora que chega no gerente, no head de marketing, a hora que chega no VP do grupo, no executivo CEO do grupo, esse cara não quer mais saber que palavra está em que posição, certo? Então, acho que cabe da gente começar a reportar de uma maneira mais holística, olhando para essas métricas, assim, talvez grupos de categoria que você quer ranquear, né? Então, agrega várias keywords ali, dá uma média para aquele grupo, para você ver se o trend está positivo ou negativo, em quais categorias, em quais verticais que o seu business trabalha. Outra forma é em métricas topo, assim, estilo, tá, esse tráfego orgânico que a gente fez, esses SANs que a gente conseguiu adquirir e trouxe, eles se converteram, né, em leads, em revenue, em o que for ali, em a métrica que o business estiver orientando os OKRs ou os KPIs da empresa, né? Vamos começar a reportar naquela mesma linha ali. Assim você tem essa liberdade de, tipo, você não vai ter ninguém te enchendo o saco, porque a palavra saiu de primeiro para terceiro, ou de quinto para sétimo, e isso é uma coisa que nenhum profissional de SEO no mundo quer ter de dor de cabeça. E é o tipo de coisa que o cara que tá em cima não quer nem saber, entendeu? cara, eu falou um ponto aí que eu, assim, eu concordo com tudo que tu falou. E aí um ponto é as métricas. A gente tem que começar a reportar métricas diferentes. Uma métrica que eu tenho dado bastante valor a ela, e bastante ênfase, na verdade, elas são impressões. Uhum. Por quê? Porque seu site foi visto, queira ou não. Tudo bem, o clique não veio, mas o fato de você estar ganhando visibilidade, ainda mais em um Você mundo paga por isso onde... no AdWords, né? Exatamente, né? Por que no AdWords vale para a gente não vale? Chama display isso daí, né? Exato. Exato, exatamente. Então, eu acho que a gente tem que começar a educar também, faz parte do nosso trabalho, reeducar todo esse nosso mercado, né? Com Cara, certeza. a gente pode ficar falando aqui o tempo todo, eu sei que você está aí no fuso horário, não sei se tá para trás da gente, né? Algumas horas. Sim, só tô mais Tá no cedo meio aqui, do seu ainda dia aí. é 2 da tarde e vocês estão 6 e pouco. Quase 7 agora. Isso. Sei que você pode. Tô adorando o papo que a gente poderia. Vamos marcar um segundo bate-papo para a gente falar mais Fica às sobre. ordens, com certeza. SEOs tem sempre o que falar. E assim, você falou também um ponto aí que me lembrou uma palestra do Will Reynolds do ano passado na Hum, Moscom, dele falando que a gente tem que falar, eu quero falar com os C-levels, eu quero falar com quem está com dinheiro, eu não quero ficar falando. E aí, sim. para falar com essas pessoas, você tem que mudar a sua linguagem. Você falou, você não vai entrar ali falando de heading tags, structure data e page experience updates e o caralho. Exato, cara. Você vai falar, tipo, meu amigo, você vai colocar tanto aqui e eu vou te trazer tanto de retorno. Essa falar a linguagem do C-level, né, cara? Eu acho que É. esse é onde que a gente vai elevar ainda mais o nível do SEO, né, cara? E principalmente quando você está tentando pitching um projeto, que nem você falou, tipo um SEO-driven project, estilo, precisamos dessa nova área para eu conseguir trabalhar essas keywords, esse grupo, esse tópico. Como que você faz um
head de produto comprar, de que realmente ele tem que colocar isso no roadmap dos devs dele, dos designers dele, você tem que ter, falar na língua dele. Então, o que ele está buscando, né? O que ele quer de OKR, o que ele quer entregar de resultado. Deixa eu falar como eu chego no resultado dele através da minha estratégia, né? E moldar aquela estratégia sem falar disso daí, do nitty and gritty, do pequeno do SEO. O cara não quer saber. Mas se você for vender SEO para um outro cara que só vai falar de subir ou descer com você, ranking de keyword, etc., você pode esperar que o trabalho que você vai fazer é trabalho de formiguinha, não é trabalho estratégico, é um SEO operacional mesmo, desse que a gente falou no começo ali, de tipo, vamos trocar título para otimizar CTR. Não que isso seja ruim, eu não tô cagando nessa estratégia, funciona até hoje, viu? Idiota quem acha que não funciona, de não trocar título. Né? Mas é o tipo de coisa que, assim, move agulha? Move, mas não vira página de negócio, né? Com certeza. Cara, uma maneira que eu encontrei de um hack, vai, a gente já tá falando dessas coisas, de hackear isso é assim, uma pergunta simples. Responder uma pergunta, trazendo uma pergunta para a mesa de que qual que é o seu objetivo de negócio? Meu objetivo de negócio é X. Então, eu vou te mostrar como que o SEO pode te ajudar a atingir. Não é que ele vai solucionar tudo isso, mas vai ser uma das ferramentas que vai te ajudar a atingir seu objetivo de negócio. Cara, muda totalmente a conversa, muda, sabe, óbvio que tem ainda pressãozinha lá no posicionamento. Eu não vou ser hipócrita em falar que eu não pressiono uma equipe, que eu falo, galera, precisamos chegar lá no topo lá, porque isso ajuda a gente com o objetivo final. Mas quando você fala negócios, né, cara, muda. O cara, ele muda, o cara começa a prestar atenção. Porque às vezes você vai lá para o cara lá tá assim, né? Lá vem o cara vai falar de heading tag, dados estruturados. Aí você fala, não, o SEO vai te ajudar com o seu negócio. O cara já, opa, beleza, agora você tem a minha atenção, né, cara? Exatamente. Cara, para a gente fechar aqui, eu poderia fechar uma conversa de SEO sem fazer uma pergunta, pedir a sua opinião, na verdade. Você tem me parece um background mais técnico, mas qual a sua opinião sobre o link building? Historicamente, nos dias de hoje, você acha que funcionava, funciona? Polêmico aí, cara. E aí? Porra, você me pediu para responder essa, sacanagem. Essa daí é o throw under the bus, né? Total. Né? Ai, caramba, é difícil falar, viu, cara? Porque eu não quero dar uma resposta Google aqui, estilo, você tem que vir orgânico, faça naturalmente, tudo, porque sentar e esperar as coisas acontecer nunca foi uma estratégia para mim. Essa coisa de tipo, vou fazer o melhor conteúdo, vou esperar o link chegar. É muito aquela pegada que o produto, a galera fala, make a great product and they will come. Eu não acredito nisso, eu acho que existem milhões de produtos bons por aí que a gente nunca ouviu falar. Então, eu acho que uma estratégia de distribuição, divulgação é importantíssima. E aí, esse é o meu take meio que no link building. Eu acho que tem que ser drivado, obviamente, por esse conteúdo de qualidade ou resource, página que vale a pena ser linkado. E lembra, galera, quando a gente fala, né, conteúdo não é necessariamente um artigo, um post, né? Qualquer palavras numa página, uma página que é uma calculadora pode ter conteúdo lá, né? Que é o próprio cálculo. Então, o que eu quero dizer em torno disso assim é tipo, conseguir fazer uma coisa relevante que o povo fala, vale a pena linkar, vale a pena distribuir, e eu penso muito assim, eu linkaria, eu mandaria pro meu amigo isso daqui, ou eu acho que eu só faria isso se eu fosse funcionário da empresa, tá ligado? Eu sempre faço essa pergunta para mim, e a partir do momento que eu acho que é um negócio appealing de linkar, eu vou fazer uma estratégia de distribuição. E aí eu posso ir para um lado muito mais de tipo PR, falar com parceiros meus de mídia, etc., e tentar distribuir dessa forma, ou uma estratégia de viralização mesmo, onde eu vou tentar alavancar um fórum, um product hunt da vida, um Twitter, algum lugar onde eu tenho um debate, uma discussão engajada, né? E eu alavanque isso daí, né? As pessoas chegarem até ali através de um disparo de push, de e-mail, um pouco de compra de mídia display, para só fazer a galera chegar naquela discussão e a partir dali, né, a discussão rolar. Mas esse é o meu take, basicamente. Eu acho que quem faz isso, eu não defendo as pesquisas do cara, porque são pesquisas bem high level, mas o formato de distribuição do cara é sensacional. É o Brian, do Backlink. Assim, as pesquisas dele são muito enviesadas, sabe? Tipo, o resultado que ele quer mostrar é o resultado que ele mostra.
É isso que eu não gosto O tanto. curso dele custa $5.000. Ele tem que ter um processo de convencimento muito forte. Sim, Tem que ter um cara sim. que $5.000 é grana pra caralho. Exato. Agora, o que o cara faz muito bem é, tipo, ele demora um mês inteiro pra fazer um conteúdo. E quando ele bota o conteúdo no ar, ele só não bota o conteúdo que ele demorou um mês foda e fica parado, tá ligado? Ele faz uma distribuição foda. O que são palavrinhas, assim, que talvez a galera de SEO nem conheça ou não lembre, mas a gente falava muito tempo lá atrás em link wheel, essas coisas de syndication, de link, etc e tudo mais, que não necessariamente precisa ser copie e cole meu link em toda a web de forma automática, mas é muito mais uma coisa estilo, eu estou procurando distribuir com um certo foco em distribuição. Cara, muito boa essa visão. Ontem eu conversei ontem, né? Eu vou me perder nos dias aqui, nos vídeos, mas a gente vai entrar antes do seu, na verdade, com o Vitor Magalhães Rossini, da Cadastra. E ele teve uma outra abordagem, ele já falou, eu estou trabalhando, eu não trabalho com link build, eu já faço uma outra coisa, atrair mais, enfim. É legal ver as diferentes opiniões, porque é isso. SEO não tem uma fórmula mágica, não tem uma receita de bolo, cada caso é um caso. Claro que temos algumas coisas que continuam sendo importantes, uma boa marca, um bom Você conteúdo. falou uma. Desculpa te cortar, Felipe, mas você falou uma coisa muito importante agora, que é tipo, ele falou assim: eu não trabalho SEO. Eu já falei isso também no passado, mas isso vai, pra mim, de acordo com a empresa ou o projeto que eu tô. Porque tem projetos que, por exemplo, você vai pegar uma CNN, você não precisa fazer link build, brother. Uma Forbes, você não precisa fazer link build. Os caras já têm autoridade, já têm reputação. Então, tipo, você tá realmente perdendo seu tempo fazendo link build numa entidade, como o Google chama, que já é comprovada e verificada como referência naquela vertical, certo? Então, se eu tô trabalhando com esse cara, eu não preciso fazer link build. Agora, eu só tô com um cara que ainda precisa estabelecer uma web presence, que a gente fala, né? Ter um certo web citation, é o básico da indexação. Porque se eu não achar a porra do site com outro link, eu não consigo crawlear ele. Exato. E foi exatamente isso que eu perguntei para ele. Eu falei, Vitor, vocês trabalham na Cadastro com grandes empresas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresas e eu vejo que assim, o link graph dos caras é toda hora menção, é muita coisa. Você vai fazer, eu vou fazer Exato. 5 links em portais aí para vocês esse mês. Não vai fazer nem cosquinha. Grande bosta, exato. Pô, essa foi a palavra grande. A gente ganhou 15 organicamente hoje. Pra que você vai fazer 5? E aí foi por isso que eu perguntei, eu falei, cara, como é que você faz nesse projeto? Porque realmente é o que tu falou. Grandes projetos não precisa, mas os pequenos ainda continuam tendo essa necessidade. Cara, para a gente Exato. envelope, eu sei que tu tem que correr aí para uma outra reunião. Isso. De uma ou mais de uma dica para quem está começando com SEO, cara, para quem está aí começando, batalhando, para chegar aí onde o Yuri chegou e crescer na vida com SEO. Olha, cara, eu vou dar uma dica que provavelmente a galera nunca ouviu, que é bem inovadora. A minha dica é estude. Eu abri o treinamento de sexta-feira com a minha equipe com a sua frase, com a sua permissão. Cara, é assim, porque a galera fala muito, faz teste, pratique, etc. Tudo isso, pra mim, tudo tá na mesma coisa de estudar, de aprendizado, de learning, né? Você só consegue evoluir em qualquer área da sua vida se você começa a fazer. Eu posso falar meu exemplo aqui. Eu comecei a, sei lá, cozinhar há pouco tempo, assim, mais sério, depois da pandemia e tal, vou aprender a fazer uns pratos mais difíceis e tal. É como qualquer outra coisa. Você tem que aprender qual é o fundamento dele, qual que é a básica dos fundamentos de uma culinária, o que é sauter um onion, o que é, né, algumas técnicas básicas que você precisa saber. Você precisa saber um pouco de glossário também da cozinha, senão um cara vai falar, né, sauter your onion, você vai falar que diabo é sauter, né? Então, esse tipo de... Pula com a cebola. Então, esse tipo de coisa eu acho que é para qualquer área, para qualquer vertical, é isso daí. Em termos de conteúdo, que acho que é o follow-up question, né? Tá, beleza, estudar e aprender por onde? Eu vou falar como eu fiz na minha carreira. Eu peguei caras que eu via e eu falava, eu quero ser que nesse cara, eu quero chegar no que eu imagino no conhecimento desse cara. Eu segui esses caras em todos os lugares, eu lia todos os que essas pessoas falam. Essas pessoas nunca falam sozinhas, elas sempre têm uma comunidade, um grupo de outros profissionais do lado. Então, assim, se o Yuri falou que o cara é bom, e eu admiro o Yuri, deixa eu ver quem que é esse cara que o Yuri acabou de falar. E eu ia meio que construindo a minha network de
especialistas de benchmarks a partir daquilo, e eu entendia, bem, se esse cara que é referência para mim tá lendo sobre Mobile First Indexing, deixa eu ouvir. Eu tava brincando com o Pedro Dias esses dias. A gente achou um PowerPoint do Expon dele em 4x3, inclusive, que ele em, sei lá, 2011 tava falando de mobile SEO, tá ligado? E o Google tava ainda revving up the engines para entrar no mundo de mobile, ele já tava falando pra galera ficar pronta, tá ligado? Então, esse é o tipo de coisa. Se no momento que eu tava seguindo, vendo a palestra dele, eu coloquei no meu to-do list de estudar mobile SEO e tal, eu tava vamos dizer, estudando a coisa certa no momento certo. Legal. Pô, cara, é preciosíssima essa dica e é atemporal, eu diria. Muito Com bom, certeza. cara. Yuri, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Cara, Que foi isso, um cara. papo Prazer. fantástico. Acho que por mais papos assim, tá? Vamos aí continuar a manter o contato. E muito obrigado mesmo, cara. Valeu As ordens. até. Vamos fazer a parte 2 aí, se a galera gostar. Vamos sim, cara. Obrigadão. Então, valeu. Um abração, Felipe. Até mais. E aí foi isso, pessoal. Essa é mais uma entrevista aqui no Don't Panic, It's Organic. Espero que você tenha gostado. Curte a entrevista, comenta, quiser perguntar pro Yuri aí algumas perguntas, deixam aí no canal também. E até a próxima aqui no Don't Panic, It's Organic.